O protótipo do primeiro jato comercial, o de Havilland Comet, voou pela primeira vez em julho de 1949, mas acabou sendo um projeto problemático. Ainda tínhamos muito a aprender. Após 3 acidentes altamente divulgados em 1956, foi brevemente retirado de serviço. Quase 40 anos depois do primeiro voo do Comet, seria de se esperar que tivéssemos aprendido lições sobre o design básico do motor a jato e como o clima o afeta. Mas o terrível conto do voo internacional TACA-110. 24 de maio de 1988 nos lembra que a Mãe Natureza ainda tinha algumas coisas para nos ensinar sobre o clima e como ele impacta um motor a jato, e é uma história que merece ser lembrada. O voo internacional TACA-110 era um voo regular de passageiros de San Salvador, El Salvador, para Nova Orleans, Louisiana, com escala em Belize City, Belize. O avião era um Boeing 737-300. O modelo 300 era um derivado de segunda geração do venerável Boeing 737, uma aeronave testada e confiável que estava em serviço há quase 2 décadas. Na verdade, este Boeing 737 em particular era quase novo, tendo voado pela primeira vez em janeiro do mesmo ano e estando em serviço com a TACA Airlines por apenas 2 semanas. Como testemunho de quão testado o design estava, este 737 era o 1505º a ser fabricado. O avião era pilotado por uma tripulação veterana. O capitão Carlos Dardano, de 29 anos, acumulou mais de 13 mil horas de voo, mais de 4 mil dessas no Boeing. O primeiro oficial veterano, Dionísio Lopes, tinha mais de 12 mil horas de tempo de voo e, além disso, um terceiro piloto. O instrutor de pilotos, capitão Arturo, estava na cabine para monitorar o desempenho do avião quase novo. Em suma, era um voo de rotina, com uma tripulação experiente pilotando um avião quase novo, porém de um modelo consagrado e bem testado. Este voo deveria ser extremamente seguro. Problemas como esse não deveriam ter ocorrido. O avião, com 38 passageiros e uma tripulação de 7 pessoas a bordo, partiu conforme programado de Belize City e o voo foi tranquilo até a descida para Nova Orleans a partir de 35 mil pés. Durante a descida a partir de 35 mil pés, a aeronave encontrou um tempo severo, muito severo. O avião encontrou uma área de chuva intensa, seguida por 30 segundos de granizo pesado. A intensidade da tempestade, expressa em termos de conteúdo de água líquida, foi estimada em 25 a 30 gramas por metro cúbico, o que equivale a uma chuva a uma taxa de aproximadamente 30 polegadas por hora. Isso não devia ter ocorrido. A aeronave, como a maioria dos jatos modernos, possuía um radar meteorológico que mostra dados sobre a intensidade do clima próximo ao avião. O radar meteorológico fornece aos pilotos a representação do clima à frente do avião, podendo influenciar as decisões de rota de voo se o clima for suficientemente intenso. Este radar é semelhante aos vistos nos noticiários, com áreas verdes indicando chuva leve e amarelas e vermelhas mostrando precipitação moderada a intensa. A experiente tripulação, vendo o clima leve a moderado à frente, ajustou sua rota para evitar o clima severo, escolhendo uma abordagem aérea pelo leste para Nova Orleans. Os pilotos fizeram tudo certo e tiveram que usar seu radar para evitar exatamente o clima que encontraram. Então, por que eles enfrentaram um clima tão severo? Pode ser que a tempestade se desenvolveu rapidamente, um fenômeno chamado de tempestade de crescimento rápido, mas também pode ter sido algo chamado de sombra de radar. Na tela do radar meteorológico, as áreas onde a precipitação não é vista pelo radar são exibidas como pretas ou da mesma cor do fundo da tela. Contudo, ao mostrar níveis extremos de chuva, o radar pode exibir as intensidades mais altas, piores que o vermelho, como cores claras na tela. Isso é comumente conhecido como sombra de radar e é resultado da atenuação do sinal do radar. Em outras palavras, é possível que o pior tempo apareça na tela do radar como o melhor tempo. Ao encontrarem chuva intensa e granizo a cerca de 5.032 metros, o piloto fez um contato de emergência com o controle de aeronaves de Nova Orleans. Os 2 motores apagaram. Isso significa
que o jato de aproximadamente 140 mil libras de repente se tornou um planador sem energia e os pilotos estavam voando por meio de manobras de emergência. O termo pau e bola é antigo e se refere ao período de aeronaves à hélice, onde uma perda de energia tornaria a hélice um pedaço de madeira inútil, não aos controles de voo. Tentar um pouso de emergência com um avião de passageiros pode ser descrito como não ideal. Além disso, não deveria ter acontecido. O motor parou devido a algo chamado apagamento de chama, e isso tem a ver com a ideia básica de um motor a jato. Todo motor de combustão interna possui uma câmara onde a mistura de combustível e ar é queimada. Um motor a jato consiste em um compressor de ar rotativo movido por uma turbina, com a energia restante gerando propulsão através de um bocal. O processo é conhecido como o ciclo termodinâmico de Brayton. Em suma, os gases em combustão na câmara de combustão saem em alta velocidade pela parte traseira aberta do motor, impulsionando-o. Perca a ignição e você perde o impulso. O motor do voo internacional TACA-110 tinha ingerido tanta água que a chama na câmara de combustão havia sido apagada. Mas ainda assim, isso não deveria ter acontecido. O risco de a água apagar a chama era conhecido na época, por isso a Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos da América tinha um procedimento de certificação de ingestão de água para projetos de motores a jato. Dizem que fabricantes testavam motores atirando neles com mangueira de incêndio. A chuva encontrada pelo voo TACA-110 estava supostamente dentro dos padrões de certificação. Mesmo cientes da ameaça e tomando precauções como mudar o motor para ignição contínua e ativar o sistema anti-gelo, ambos os motores dos pilotos sofreram apagamentos. Porque tudo tem a ver com granizo. Segundo o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, antes do voo 110 da TACA, o granizo era considerado apenas como causador de danos aos componentes do motor, como um objeto estranho o atingindo. O granizo não era considerado por seu efeito na operação do motor. Os projetos de ventiladores de motores a jato foram construídos para prevenir a ingestão de água, pois as pás centrifugam a água para longe do núcleo do motor. Presumia-se que o granizo funcionaria como a água, mas testes após o acidente revelaram o contrário. O granizo segue uma trajetória balística que, nas velocidades corretas do ar e da turbina, permite que seja lançado diretamente no núcleo do motor. Na verdade, a FAA percebeu que em algumas combinações de velocidades do ventilador e do ar da aeronave, a ingestão no núcleo aumenta muito à medida que o granizo perde as lâminas do ventilador e vai direto para o núcleo, algo chamado de efeito de persiana veneziana. Os padrões projetados para impedir a entrada de água no motor falharam devido à combinação de velocidade do ar, da turbina e granizo. Mas mesmo um apagamento duplo do motor não deve ser catastrófico, porque um motor que está apagado pode ser reiniciado apenas pelo vento soprando através do motor, girando a turbina, algo chamado de reinicialização por catavento. Mesmo que não haja velocidade de ar suficiente para uma reinicialização por catavento, é possível acionar os motores de partida para reiniciar o motor. No ano anterior, um Air Europe 737 enfrentou um apagamento duplo ao sobrevoar a Grécia em meio a chuva e granizo, mas a tripulação conseguiu reiniciar os motores e pousar em segurança. Similarmente, a tripulação do voo TACA-110 tentou religar os motores. Quando a reinicialização do moinho de vento falhou, eles conseguiram fazer a turbina girar usando o motor de partida, mas os motores não atingiram a velocidade de marcha lenta e não produziram empuxo. Ainda havia muita água nos motores. Como a FAA explica, uma vez que o motor falha, ele não pode ser reiniciado até que a relação água-ar diminua a um ponto em que a relação combustível-ar possa novamente manter a combustão. A situação era desesperadora. O avião estava sem energia. A baixa altitude e a turbulência da tempestade limitavam a razão de planeio. O controle de tráfego aéreo sugeriu opções como o aeroporto Lakefront, com pista minimamente adequada, e a rodovia Interestadual 10 dos Estados Unidos da América, que tem uma milha reta a cada 5 milhas.
Incapazes de chegar a qualquer um desses, os pilotos optaram por um vetor para o lago Pontchartrain, tentando um perigoso pouso forçado na água. O controle de tráfego aéreo de Nova Orleans perdeu o sinal do transponder quando a aeronave atingiu 1.600 pés. Eles presumiram que a aeronave caiu e rapidamente enviaram um helicóptero da Guarda Costeira da Base Aérea Naval Joint Reserve Base New Orleans, considerando que o resgate na água seria crítico. Os helicópteros encontraram algo que não deveria ter ocorrido. O voo 110 da TACA estava estacionado em um estreito e lamacento dique de Nova Orleans, ao lado da instalação de montagem Michoud da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. A apenas 700 pés, o primeiro oficial Lopes viu o dique e identificou que era largo o suficiente para um pouso. A tripulação conseguiu realizar uma derrapagem lateral, manobra geralmente reservada para pequenas embarcações, não um Boeing 737 sem energia, e pousou perfeitamente sem ferimentos aos passageiros ou à tripulação, e danos mínimos à aeronave. Como disse um controlador de tráfego aéreo de Nova Orleans, após mais de 2 décadas de controle de tráfego aéreo, eu ainda digo que esta é a mais esplêndida peça de trabalho em equipe de tráfego aéreo e a mais incrível peça de voo que já testemunhei ou ouvi falar. A tripulação do voo tinha apenas alguns segundos para avaliar a situação, se era o lago ou o campo, e eles acertaram em cheio. Após o acidente, a National Transportation Safety Board determinou mudanças nos padrões de ingestão de água e no motor CFM56 usado no Boeing 737. Essas incluíram a mudança do spinner do motor para uma forma coníptica que ajuda a guiar o granizo radialmente para fora, alteração no espaçamento das pás do ventilador para desviar melhor o granizo do núcleo do motor, um sensor para forçar o combustor a acender continuamente sob chuva pesada e portas de sangria extras para drenar a água do motor. O avião sofreu danos mínimos, os reparos no motor foram feitos no local e o avião foi rebocado para a instalação da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço nas proximidades, onde após mais reparos, usou a Saturn Boulevard para decolar e voar até uma instalação de reparo completa. A Saturn Road já foi um aeródromo de fábrica, pois aviões foram fabricados no local durante a Segunda Guerra Mundial. Após os reparos, o Boeing 737 voltou a operar na TACA Airlines. Eventualmente, foi vendido para a Southwest Airlines em um serviço contínuo, até ser aposentado em dezembro de 2016. Mas, apesar de 28 anos de serviço, foi realmente aquele pouso extraordinário, um pouso que francamente não deveria ter acontecido, que mais merece ser lembrado. Sou o cara da história e espero que tenham gostado desta edição da minha série de trechos de história esquecida de cerca de 10 minutos. Se gostaram, por favor, cliquem no botão de curtir à esquerda. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para escrevê-los na seção de comentários, terei prazer em responder pessoalmente. Para obter mais trechos de história esquecida, basta se inscrever.